Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Medicina Veterinária da disciplina de Ovinocultura e Caprinocultura. Hoje nós iremos falar sobre a produção de fibras na nossa unidade 9. Como pauta da aula, teremos três tópicos. Primeiro, produção de lã e pelo. Segundo, técnicas de manejo, tosquia e beneficiamento das fibras. E terceiro, exploração de diferentes usos e mercados para as fibras. Então vamos lá. Produção de lã e pelo. Como eu falei anteriormente para vocês em outras aulas, né, principalmente nas primeiras, em que eu mostrei as raças para vocês, de ovinos e caprinos, vocês viram que existem raças que são específicas para a produção de lã, por exemplo. Temos aqui o merino australiano como principal produtor de lã da raça ovina, da espécie ovina, tá? Então, nós temos, por exemplo, o merino, ele é especialista em quê, turma? Lã fina, né? Então, uma lã com uma qualidade superior, uma lã com mais suavidade, tá? Uma lã que produz um velo mais macio, tá? Mais sedoso, mais claro, tá? Então, é uma lã límpida, tá? Então, essa é a lã fina, tá? E demais são as lãs grossas, que são umas lãs com uma qualidade mais inferior. Isso não quer dizer que elas não tenham qualidade, elas têm. Porém, o merino se sobressai sobre a produção de lã, tá? Então, aqui nós temos o merino australiano, nós temos o Ile-de-France. O Ile-de-France, ele também é uma raça ovina especializada para a produção de lã, tá? Temos aqui raças caprinas, tá? Como Mochotó e Angorá, que já está mais especializada para a produção de pele, tá? E pelo, tá? Então, vocês vejam que Mochotó, aquela raça que tem aquele padrão de pelagem mais branca, com as extremidades pretas ou mais escuras, que tem, é a única que é certificada e homologada pela BCC, lembra? Essa é Mochotó. Então, ela também é especializada na produção de pele, tá? E pelo, tá? E assim como a Angorá também é uma raça caprina especializada para a produção de pelo e pele, tá? Então, enquanto que os ovinos, eles produzem lã, tá? A lã, de fato. E os caprinos não, porque os caprinos, eles não têm aquela produção de lã, tá? Então, vejam que animais que produzem bastante lã são de clima frio, e animais que não produzem lã são animais de clima mais quente. Então, justamente adaptados para essas condições em que eles estão submetidos, ok? Aqui nós temos imagens, ó, do merino australiano. Então, vejam a carga de lã que esse animal tem. Então, ele é especializado para isso. Olha o manchotó, já é um animal mais compacto, tá? Não é tão robusto na quantidade de lã. E ele tem a produção de pele e pelo, tá? Assim como a angorá. A angorá também está mais destinada à produção de pelo, tá bom? Enquanto que o Ile-de-France e o merino australiano estão mais destinados para a produção de lã, tá? Então, são aptidões para eles. Eles são aptos à produção desses produtos, ok? E sendo que são animais que são adaptados a condições bem contrárias um ao outro. Então, vejam como o Brasil, no cenário, né, brasileiro, ele se destaca com relação à variabilidade de produtos que podem ser ofertados, né. Então, ele oferta lã, ele oferta pele, pelo, carne, leite. Então, é um país que ele tem uma diversidade de produtos muito grande.
E isso faz do Brasil o celeiro do mundo, né? O Brasil ele está entre os principais produtores, exportadores de muitos produtos aí que abastecem o mundo todo, tá? Então o Brasil ele tem essa expressividade com relação aos seus produtos agropecuários. E dentro do Brasil nós temos uma diversidade climática muito grande que nos favorece com relação à produção de produtos tanto de origem animal quanto vegetal. Existem alguns fatores que afetam a produção de lã, como, por exemplo, idade, sexo, efeito materno e nutrição. A idade. A produção máxima é entre 2 e 3 anos, tá? Diminuindo de 2 a 4% ao ano. Então, essa é o pico de produção, né, desses animais, de 2 a 3 anos. Após isso, esse animal ele tem essa diminuição. Então, logo, é necessário haver sua substituição, ok? Sexo. Carneiro inteiro, né, produz mais do que carneiro castrado, que produz mais do que ovelha, tá? Então, essa produção, ela está diretamente ali ligada ao sexo desse animal, por exemplo, tá? Efeito materno. Filhos de borregas, né, borregos, ou de partos gemelares têm perda de 5 a 10% de lã. Por quê? Esse animal, ao passo que ele precisa de nutrientes para a produção, para expressar o seu potencial, ele também precisa desses nutrientes, desses alimentos, para produzir, além de se manter, produzir alimento para essas crias, tá? No caso, gêmeos aí, parto gemelar. Então, requer muito desses animais. Logo, essa produção está intimamente ligada a esse efeito materno. E por último, mas não menos importante, a nutrição. Então, a nutrição, ela está intimamente ligada com qualquer que seja a produção, seja leite, carne, lã e pele, dentro da ovinocaprinocultura. Então, a nutrição é extremamente necessária. Se você vai ter um animal como o merino australiano, por exemplo, você precisa dar todas as condições adequadas para ele produzir, dar todo o suporte. Então, isso requer uma nutrição balanceada. Animais como o merino, por exemplo, não podem ter uma nutrição qualquer, né? Então, precisa ter todos os nutrientes adequados para eles. Dentro da produção de lã, né, tem o antes e o depois das décadas de 80 e 90, né, que houve o impacto com relação às fibras sintéticas, né? Então, as fibras sintéticas, elas tiveram um impacto muito grande, né? Elas cresceram bastante. Então, tem aí um antes e um depois da década de 80 e 90. Então, isso alavancou muito o setor têxtil. Redução na produção mundial de lã, consequentemente, né? Todo aquele boom de estoque da Austrália, todo aquele boom das fibras sintéticas, tá? Então, tudo isso está diretamente ligado com essa produção de lã, tá? Então, o mercado internacional, ele ditou muito com relação a isso, tá? Então, o avanço tecnológico do setor têxtil, né? As famosas fibras sintéticas, então, isso afetou um pouco essa produção de lã, tá? Os rebanhos especializados na produção de lã diminuíram e muitos remanescentes passaram por cruzamentos com raças de corte, perdendo a qualidade da fibra. Então, como houve a redução dessa produção de lã, o que que os produtores pensaram? Vamos mudar um pouco o objetivo desses animais, não só para a produção de lã, mas como está esse cenário meio caótico, vamos usar do melhoramento genético, dos cruzamentos, para trazer uma outra aptidão para esses animais, como, por exemplo, a produção de carne, que tem saída. Então, vamos mudar um pouco o rumo das coisas para que nós não tenhamos prejuízos maiores. Então, aí é que está, como o mercado está ditando as regras, o dançar conforme a música para você não perder o passo,
né. Então é aí que está. Então essa foi uma alternativa que os produtores, encontraram para que esses animais pudessem ter uma outra serventia que não fosse apenas a produção de lã. Produção de pele e pelo. Até meados da década ali de 70, toda a pele produzida no Brasil era exportada da forma in natura. Olha só que beleza. O Brasil tem um grande mercado potencial da produção de pele, tá? Condições favoráveis para a produção de calçados e vestuário e a baixa qualidade do produto entregue ao cortume. Então, isso afetou um pouco a questão da quantidade da produção de pele, né, pele e pelo. Então, como a pele produzida no Brasil, ela tem uma qualidade muito boa, traz como mercado potencial a outros países, a outros cenários que ofertam uma qualidade baixa do seu produto, tá. Então o Brasil, ele tem esse potencial, principalmente a região nordeste, que é onde tem a maior produção de pele. Tá? Então, ao passo que a região sul, sudeste tem uma maior produção de lã, a região nordeste vem aí com uma importância muito grande, né, como um agente protagonista na produção de pele brasileira, tá? Oriunda da caprinocultura, principalmente. Ovinocaprinocultura. Aqui nós temos uma classificação das peles caprina e ovina no Nordeste brasileiro, em que nós temos a primeira categoria, segunda, terceira e quarta, e o chamado refúgio, tá? Então, essas peles, as peles de primeira categoria, elas têm ali cerca de, os caprinos estão presentes com cerca de 7%, tá? E os ovinos, 3% na participação. Segunda categoria é 14% caprino e 5% ovino. Na terceira categoria, nós temos 19% caprino e nós temos 6% ovino, tá? Na quarta categoria, nós temos 40% caprino e 66% ovino, tá? E o refúgio, 20% de cada. Então, nós temos pele aí de primeira categoria até o refúgio. Então, a pele de primeira categoria, ela tem um percentual menor, enquanto que a de quarta categoria tem um percentual maior, tá? Então, como está dividida a produção de pele, tanto para caprinos quanto para ovinos, aí dentro das suas subdivisões, né? Dentro das categorias. Bem, com a função de proteção, a lã detém características que a fez acompanhar a evolução da humanidade e permanecer até hoje no mercado. Sua capacidade filtrante termorreguladora, sua elasticidade, suavidade, higroscopicidade e resistência ao fogo permitem derivar uma vasta quantidade de produtos que vão do conhecido pelego a produtos medicinais e cosméticos. Então vejam só como a lã tem uma importância grande, ela tem várias funções, né? Não só a capacidade de termorregular ou a elasticidade, mas até mesmo, por exemplo, a confecção de produtos medicinais e cosméticos. Então vejam a diversidade, né, a amplitude que a lã tem no mercado. Surgimento de folículos, né? Como que surge, né? Como que há essa produção? Folículo primário central, de 40 a 50 dias de gestação. Folículos primários laterais, de 50 a 60 dias de gestação. E folículos secundários, de 80 a 90 dias de gestação. Então, vejam como surgem os folículos, né, que vão atuar nesses animais aí e auxiliar nesses animais produtores de lã, tá? Lã e pelo. Então, os folículos, eles surgem desde os 40 até os 90 dias de gestação. O efeito da nutrição durante o terço final da gestação sobre a maturação folicular na raça merina australiana, a nossa lã fina. Nós temos o plano nutritivo, que é alto e baixo, e temos a relação SP,
tá? E SFPF. Então, nós temos que esses animais, eles têm um alto plano nutritivo com uma relação de 20,4 e um baixo plano nutritivo com uma relação de 18,6. Então, vejam como esse terço final da gestação, ele é criterioso, ele é importante, ele é decisivo para justamente essa maturação folicular, isso na raça merina. Então, vejam, né, a importância de ter aí o plano nutritivo atuar no alto e baixo para suprir essa demanda nutricional. Etapa da vida com deficiência, tá? Então, primeiros 90 dias de gestação, nós temos ligeira redução dos folículos primários formados. 90 dias até o nascimento, redução do número de folículos secundários, tá? Reduzindo em até 8,5% a produção de lã. Redução do tamanho adulto em até 10%. E até 16 semanas de vida, que é a redução do tamanho é até 10%, que é a redução na capacidade do folículo em formar fibra de lã, tá? Ou seja, os 12%. Então, muito alto, já subiu bastante. E 16 semanas em diante, não se registram efeitos permanentes da nutrição na capacidade do animal em produzir lã, salvo em condições extremas. Então, vejam como os efeitos da alimentação deficiente está diretamente ligada nessa produção de lã. Técnicas de manejo, tosquia e beneficiamento das fibras. Algumas características da lã. Ondulações, que permite avaliar a finura da lã. Relação direta entre o número de ondulações e finura, tá? Então, as ondulações, elas vão estar intimamente ligadas com a finura dessa lã, tá? Então, quanto mais finas, elas vão estar mais onduladas, tá? Então, menos finas, elas vão mais grossas, elas vão estar menos onduladas. Densidade, número de fibra por área de pele. Quanto mais fina, maior será a densidade, tá? O merino australiano apresenta cerca de 60 mil fibras, tá, por pó ao quadrado. Então, aqui nós temos uma quantidade muito alta. Então, olha só como o merino australiano ele tem uma densidade bem grande dessa lã, tá? Então, resistência é a quantidade de força aplicada na atração da mecha, tá? Para que a mesma se rompa, tá? Então, quanto maior for a força, maior a resistência da mecha de lã, tá? Então, tem que ser essa mecha resistente, tem que ser uma mecha densa e tem que ter as suas ondulações, que está diretamente ligada com a finura da lã. Olha aqui uma imagem bem bacana com relação às ondulações. Aqui nas ondulações você consegue ver, ó, várias ondulações pequenas. Então, essa mecha é uma mecha bem densa, tá? Uma mecha densa com várias ondulações, é uma mecha resistente, tá? Isso são características desejáveis à produção de lã de qualidade. Classificação brasileira de diâmetro de lã segundo a escala de Bradford. Então, olha, finura da escala de Bradford. Então, nós temos a classe merina, tá? Então, a merinada, prima A, prima B, cruza 1, 2, 3, 4 e 5 e crioula, tá? Então, nós temos aqui com relação aos diâmetros, ó. Quanto maior a qualidade da lã, menor é o seu diâmetro, tá? Então, quanto menor a qualidade, maior é o diâmetro. Comprimento de mecha é o comprimento que a mecha pode variar conforme a raça, tá? Então, esse comprimento, ele varia muito. A crioula é muito diferente, por exemplo, da raça merina, tá? Então, o comprimento da mecha varia bastante. Então, por exemplo, a mecha do merino é mais curta, enquanto que a mecha da crioula é mais longa, tá? Elasticidade é a propriedade física da lã de retornar ao tamanho original. Essa característica é muito importante quando pensamos no seu uso como matéria-prima utilizada para o vestuário. Higrocospicidade é a capacidade de absorver água que a lã tem.
ela pode absorver até 50% do seu peso sem que haja escorrimento, tá? E essa característica pode alterar o diâmetro e também a resistência, onde o diâmetro aumenta e a resistência diminui, tá? Então, é o que nós não queremos, né? Nós queremos que tenha um diâmetro menor e uma resistência maior. Comprimento da lã conforme a raça. Então, olha só. Temos o Merino, o Ideal, Corriedale, Romney, March e Lincoln, tá? Então, vejam, o comprimento da lã. O do Merino é mais curtinha, tá? É uma mecha mais curta. Enquanto que a Lincoln, por exemplo, é uma mecha mais longa. Porém, ele não tem uma qualidade tão superior quanto a do Merino, tá? Esquila ou tosquia é o conjunto de operações que se processam para retirar periodicamente a lã dos ovinos. Tosquia ou esquila não dói, antes de tudo, tá? Não machuca o animal. É como se você estivesse tosando o seu cachorro, tá? Então você apenas retira ali a lã, tá? Então, essa esquila ou a tosquia ela pode ser manual, tá? Tem vários equipamentos, pode ser com tesouras apropriadas, tá? Como mostra aqui embaixo, ou até com aparelhos mais modernos, tá bom? Então, essa esquila, tosquia, é feita com o animal solto mesmo, ó. Ele não está amarrado, ele não está amordaçado, nada. É como se fosse um hábito para aquele animal, em que você vai retirar aquela lã em períodos adequados, justamente para um manejo desses animais. E ele serve, inclusive, até como manejo sanitário. Porque, por exemplo, se você tiver numa época muito chuvosa e esse animal tiver com muita lã, isso pode proliferar doenças, vai ficar molhado, inclusive ele pode até ter problemas respiratórios. Se você tiver num ambiente, numa época de muito verão, muito quente, e esse animal estiver com uma produção de lã muito grande, isso também pode superaquecer ele. Então, ele fica em estresse térmico também, mesmo que ele seja adaptado para essas regiões de clima mais frio, mas vai ter um momento que a temperatura vai subir, e isso vai ficar agoniante para ele. Então, a esquila e a tosquia, antes de tudo, ela tem que ser realizada no período correto, tá? Entre o verão e o inverno. Tá? Então, geralmente, ela é recomendada ser realizada na primavera. E aí sim, é realizada essa esquila, essa tosquia, para que o animal fique em conforto, tá? Não fique nem sem lã num período muito frio e nem com muita lã no período muito quente, tá? Então, realizada antes de tudo no período correto. E o animal, ele é feito ali com essa esquila ou tosquia na maior tranquilidade, tá? Ele não é amarrado nem contido de alguma forma, tá? Como métodos de esquila, temos a tesoura manual, como eu falei para vocês, é um baixo custo, né? Um utensílio de baixo custo, tem uma maior facilidade do manejo e é utilizado muito em pequenos rebanhos. Então, você tem pequeno rebanho, vai lá, né? A prática que os manejadores têm é muito grande, tá? Então, principalmente para não machucar o animal. Temos a máquina de esquila, como eu falei, equipamentos mais modernos, tem uma maior rapidez, destina-se para grandes rebanhos e tem um custo com maquinário. Porém, a otimização do trabalho da mão de obra é muito maior, né? Então, você tem uma máquina, né? Então, é algo mecanizado, quando relacionado a algo manual. Então, o cuidado é maior, a atenção é maior quando você está ali com aquele equipamento manual. Agora, quando você tem uma máquina, a rapidez é muito maior, mas a atenção também tem que ser a mesma, para principalmente não machucar o animal. Exploração de diferentes usos e mercados para as fibras. O mercado, ele dita muito as regras para os produtores, tá? Os produtores, eles não são detentores das regras do mercado, eles não ditam o mercado, é o mercado que dita as regras. Então, com o avanço da indústria têxtil, tem que se ter muito cuidado e tem que ser muito sagaz com relação ao mercado consumidor,
tá? E eles estão cada vez mais exigentes. Então, lãs com qualidade inferior não tem tanta saída assim. Então, por isso que tem muitas raças produtoras de lã que têm base de genética do merino, por exemplo, tá? Visando a qualidade dessa lã. Então, é realizado, por exemplo, o exame de mecha, tá? Então, vem com relação se essa mecha é resistente, ver se essa mecha ela tem higroscopicidade. Então, tudo isso é realizado no teste da mecha, tá? Para que essa mecha, as ondulações, para que ela seja tida como uma lã de qualidade, tá? A mecha é o conjunto de fibras, né, que forma a mecha, e o velo é o conjunto de fibras agrupadas, tá? Então, tem o velo de lã, né? Então, como se fosse um conjunto de mechas. Aquele é o velo, tá? Não é novelo, é velo, tá? De lã. Peso. Extensão do velo, densidade das mechas, comprimento das mechas, uniformidade, tá? Uniformidade é a distribuição perfeita do mesmo tipo de lã por todo o corpo do animal. Então, essa lã, ela tem que ser uniforme, né? Então, ela não. Se vocês pegarem uma imagem do merino, vocês vão ver que o corpo todo dele é lindo aqui, é uniforme, né? Aquela lã, ela começa ali próximo à cabeça e vai até próximo à cauda numa uniformidade só. Então, é isso que se requer, a uniformidade, porque não tem a variabilidade da qualidade do produto, por exemplo, tá? Limpeza, fator determinante no rendimento industrial da lã. Então, quanto mais límpida for essa lã, menos procedimentos ela vai passar na indústria, então isso vai facilitar bastante. Então eles querem uma lã límpida, uma lã clara, uma lã que seja livre de sujidades, por exemplo. E isso traz ao próximo fator que é a pureza, né? Então velos sem pelos e fibras meduladas e com diferentes cores, ou seja, uma lã uniforme, pura, né? Então, se aquela lã é clara, ela tem que ser clara até o final. Ela não pode ser clara, branca, depois ela vem com uma tonalidade meio avermelhada, outra meio amarelada. Não, isso prejudica, isso compromete a pureza. Então, o que é que ela precisa ser? Uniforme do início ao fim. Seja com relação à limpeza, seja com relação ao peso, seja com relação à cor, à pureza, tá? Então, isso está intimamente ligado com essa produção de lã, tá? Porque o mercado ele quer sempre algo mais uniforme, mais preciso, mais correto, do que ele ter uma variabilidade grande e prejudicar ali os subprodutos que serão confeccionados a partir dessa lã. Aqui nós temos alguns produtos elaborados com lã, como por exemplo, casimiras e tecidos muito finos, tá? A partir da lã do merino. A partir da lã merinada, nós temos casimiras e tecidos muito finos também. Nós temos de prima A e B tecidos finos e lãs para tecer. Nós temos a cruza 1, 2 e 3, lãs para tecer, cobertores, tapeçarias, fios para tecidos de ponto grosso. Na cruza 4 e 5, nós temos tapetes, cobertores, tecidos, tapeçarias, feltros, tweed e lãs grossas. Então, vejam bem, conforme a qualidade da lã ela aumenta, por exemplo, aí tendo o parâmetro do merino, mais fino é o produto confeccionado após. Né? As suas casimiras, os tecidos muito finos, são tecidos caros, são tecidos nobres. Então, isso está atrelado à qualidade da lã. Agora, quando é aquela lã que já é mais inferior, ela já é mais para outros produtos, como os tapetes, cobertores, tapeçarias, tá? Então, fica um pouco de lado quando é relacionado à lã do merino. Então, o merino ali, a merinados, com base genética do merino, se sobressai com relação a esses tecidos muito finos. Bem, muito obrigada pela atenção de todos, pela presença de vocês na aula.
Convido vocês a se aprofundarem mais no tema, convido vocês a buscarem artigos científicos, é uma temática muito interessante. A produção de lã no Brasil, ela tem um potencial muito grande, então, a base genética que nós temos é muito boa, a oferta de produtos, seja de lã, de pele ou pelo, traz ali, faz do Brasil um mercado muito promissor. Então, convido vocês a se aprofundarem nesse tema, tá? Buscarem mais informações, me comuniquem no chat, tá? Nos fóruns, resolvam os exercícios, tá? Para que vocês venham para as aulas mais, para as avaliações mais preparados, tá? Vejam o Saiba Mais, vejam os artigos científicos e também vejam os vídeos que nós colocaremos para vocês no AVA. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham bons estudos.